Olá, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada para quem é de madrugada como eu. Então, estamos aqui de volta, nossa quarta aula, para darmos prosseguimento e encerrarmos o nosso capítulo sobre as formações políticas africanas. Um só capítulo para o mês de outubro. Hoje, dia 16 de outubro de 2020, sexta-feira. Agora, para quem está assistindo essa aula na plataforma, são 8 horas da manhã, em ponto. E abram o livro de vocês, retornando o nosso assunto, lá no Os Bantus no Brasil, página 228. Abram lá o folioso, o letroso, para ajudar vocês. Enquanto isso, a gente vai observar agora no encerramento desse capítulo que o quão foi importante termos estudado as origens dos povos africanos, como esses povos africanos possuíam uma cultura rica, cheia de elementos que enriqueceram a cultura de várias regiões onde eles tiveram contato, sobre os elementos que possibilitaram com que houvesse a mistura, a miscigenação desses elementos com as culturas onde eles foram, onde eles puderam e onde eles tiveram. Muitas vezes que eles foram trazidos, arrancados da África para servirem de escravos na América, principalmente no Brasil, nos Estados Unidos, como vocês sabem. Então, diante disso tudo, a gente vai agora, consolidar e interiorizar esse nosso conhecimento, e dessa maneira a gente vai ver esses africanos de uma forma agora bastante diferente, valorizando a sua cultura. Então, quando vocês verem agora aquelas roupas, aquelas danças, não é para menosprezar, agora é para valorizar, é a forma como eles expressam a sua cultura e o seu modo de viver. Então, tendo isso em vista e em mente, os bantus no Brasil. Qual a importância dos bantus no Brasil? Então, vocês sabem que milhares, cerca de 5 milhões a 6 milhões de africanos foram trazidos para o Brasil entre os séculos XVI e o século XIV. Eles vinham de várias regiões, principalmente da região do Congo e da Angola. E eles falavam vários dialetos, várias línguas bantas de origem bamba, como que a gente vê o quimbungo, o quincongo e o umbungo. Esses elementos, essas formas de falar, esses dialetos, eles foram muito importantes e mudaram ao modo de falar o português no Brasil. Eles influenciaram e muito o português falado no Brasil. Então eles têm uma presença, uma matriz cultural muito forte na cultura do Brasil. Por quê? Porque quando eles vieram, eles introduziram a sua linguagem, fizeram a mistura. E essa mistura, que não foi só na miscigenação das raças, foi também na forma de cultura e de ver o mundo, influencia e muito a cultura, a língua, os hábitos de nós brasileiros, que somos herdeiros dessa cultura. Outros elementos que são muito, muito presentes, que você observa facilmente, herança dessa cultura banta no Brasil, é a capoeira, que era uma dança, a língua, como nós já falamos, o jongo, que era um tipo de dança, e o congado, que é um sincretismo religioso. O que é um sincretismo religioso?
Era a mistura das religiões tradicionais africanas com o cristianismo trazido pelos portugueses aqui no Brasil. Agora a gente termina então os bantos no Brasil, vamos estudar agora um outro povo muito importante na cultura africana, que são, página 230, vamos lá para a página 230, os Iorubás. Os Iorubás, eles foram decisivos na formação cultural do Brasil. Mais uma vez, a gente vai dar ênfase e destaque para esses elementos que foram introduzidos na nossa cultura. Onde vivem os Iorubás hoje? Essa é a raiz cultural. Então, eles vivem hoje, parte deles vive no oeste da Nigéria, outra parte vive no Benin, e na maior número de Iorubás se encontram onde é na República do Togo. Esses são os 3 grupos étnicos que formam os Iorubás. Estão presentes, essa cultura foi trazida dessas regiões, de onde hoje é a República da Nigéria, a República do Benin e do Togo. Esses elementos foram trazidos para as Américas, onde a gente encontra facilmente, a gente visualiza facilmente em Cuba e principalmente no Brasil. Por isso a importância, por isso que eles foram decisivos na formação cultural do Brasil. E como eles surgiram? Existem 2 explicações, que é a explicação lá, lembrem de Roma Antiga, a explicação mitológica e a explicação histórica. Por que nós estudamos então essa origem? Para nós compreendermos vários modos da vida social dos Iorubás. A gente compreende vários modos da vida social dos Iorubás. E como a gente vai fazer o estudo e a interpretação desses fatos históricos? Como eles chegaram até nós? Eles chegaram até nós através das tradições orais. Então é uma fonte histórica oral. Então, no início, eles usam a mitologia para explicar a criação da Terra. E essa explicação da Terra, eles vão dizer que ela vai surgir através de uma grande rivalidade entre 2 entidades, o Obatolá versus o Ududua. O Ududua, ou Ududua. Então essas rivalidades, ela é trazida para os homens de carne e osso para justificar a submissão dos derrotados, do grupo que fazia parte dos derrotados, pelo grupo que venceu. Então, essa mitologia serve para explicar quando um povo submetia o outro, dizendo que, olha, vocês são descendentes de Obatolá, que perdeu. Então, vocês têm que se submeter. Então, isso servia para justificar e legitimar uma forma de governo, que geralmente, genericamente, o governo exercido pelos reinos iorubás era uma monarquia de origem divina. Monarquia de origem divina. Aí você vira a página, vai para a página agora 232. Vai lá, procure lá seu livro na página 232. Só um minuto. Na página 232, a gente vai observar que esses iorubás, eles viviam numa região de floresta. Mas mesmo vivendo lá na região de floresta, vamos colocar na zona rural, eles se tornaram muito urbanos, viviam muito nas cidades, criaram centros
urbanos muito desenvolvidos e organizados, com centros religiosos, locais para o comércio, locais para a realização de eventos culturais, ruas, praças e avenidas bem delimitadas, bem demarcadas. E entre essas principais cidades, a primeira que vai ganhar destaque é a cidade de Ilé-Ifé, página 232. Cidade Ilé-Ifé, que ela vai se desenvolver no final do século XIX e início do final do século IX. É o vento aqui, ó. O vento assanha meu cabelo. Toda hora. Final do século IX e início do século X. Essa cidade, hoje, se você quer, eu quero conhecer a cidade de Ifé. Então você vai comprar uma passagem mais ou menos para o oeste da Nigéria, parte do Togo e parte do Benin. Além da cidade de Ilé-Ifé, também tiveram as cidades de Queto e a cidade de Oio, que nós vamos estudá-las posteriormente, mais à frente. Alguns historiadores, estudiosos, que são chamados africanistas, então quem estuda a história e a cultura africana é chamado de africanista. Eles dizem que, apesar de terem elementos culturais comuns, como a língua, os hábitos, eles não formaram um Estado centralizado. Eles formaram cidades independentes, lá como na Grécia Antiga. E essas cidades independentes, os historiadores nem gostam de usar a palavra cidade-estado. Eles criaram uma palavra específica para definir essa organização política administrativa dos iorubás, que eles chamam de cidades-reinos. Cidades-reinos. Então, como era Ilé-Ifé? Ilé-Ifé, como não tinha uma capital, ela tinha uma sua importância porque ela era chamada de cidade sagrada. Era a capital espiritual dos iorubás. Não existia uma capital política, mas existia uma capital espiritual, que era a cidade de Ifé, capital espiritual. O rei era chamado de Oni. Ele realizava na cidade de Ifé. Ele cuidava da administração, ele cuidava da organização da justiça, distribuía a justiça, ele organizava os cultos religiosos e ele era tão importante que até a indicação de outras autoridades nas outras cidades reinos africanas como Queto e Oio precisavam passar pelo seu consentimento, porque ele era o líder, o Oni, ele era o líder espiritual. E como era organizada economicamente? De que vivia a economia de Ifé? Eles realizavam o comércio. Então, o comércio era o carro-chefe, o comércio era determinante. E quem realiza o comércio são os comerciantes. Mas um fator importante de chamar a atenção de vocês, de dar destaque, é que esse comércio ele era realizado tanto por homens como por mulheres. Tanto por homens como por mulheres. E ele era um comércio marítimo e terrestre. Então eles faziam comércio tanto por terra como pela água dos rios, dos mares. E o que é que eles comercializavam? Quem vai ser que sabe adivinhar o que eles comercializavam? A gente vê que eles comercializavam pimenta, noz de cola, couro, o couro já manipulado, o couro já realizado artesanato, peças para vestimento, decoração, e a madeira também. Esse comércio intenso, como nós vimos, ele era realizado nas praças. Existia um local específico para que houvesse essa troca e essa venda de mercadorias. Como nós dissemos,
anteriormente. Essas cidades de Urubá eram bastante organizadas, certo? Então, assim era a cidade de Ilê-Ifé, ou Ifé. E agora, a outra cidade que a gente estuda, que é a cidade de Óio. Na cidade de Óio, onde ela fica localizada? Fica localizada ao norte de Ifé. E ela vai ganhar importância a partir do século XI. Então, logo quando Ifé começa a enfraquecer, Óio começa a ganhar pungência, começa a ganhar importância no início do século XI e vai até o século XIII. Quem foi o fundador? Vamos ver as origens, então, da cidade de Óio. O fundador da cidade e o seu primeiro rei foi Oranã. Oranã. Talvez você não lembre Oranã. Nunca ouviu falar esse nome. Mas você já ouviu falar o nome do filho dele, que vai dar, então, vigor, que vai consubstanciar, vai dar forma à cidade de Óio. Quem era o filho dele? Xangô. Olha aí, Xangô era filho do primeiro rei, Oranã. E Xangô vai ser conhecido como o Senhor da Justiça. Xangô, o Senhor da Justiça, certo? Xangô, o Senhor da Justiça, da cidade de Óio, que veio ganhar importância com o comércio, também realizava o comércio depois da cidade de Ifé. A maior autoridade da cidade de Óio era Alafim, que era considerado o detentor do poder divino. Então ele era o governante e ele representava Deus na terra. Mas, contudo, entretanto, todavia, ele respondia no plano material dos humanos pelos malfeitos do seu governo. Então, apesar de ser um Deus, ele não estava isento de ser interrogado, de ser questionado sobre os malfeitos do seu governo. E a partir do século XV, vai assumir a liderança política da região, de toda essa região. Então ele vai, de fato, tomar o poder nessa região dos reinos Iorubá. E isso acontece por quê? Porque eles começam a enriquecer a uma grande desenvolvimento econômico. E esse desenvolvimento da economia vem devido à sua localização geográfica, porque ela ficava em uma região de savanas, vamos colocar as savanas, aquela vegetação rala, baixinha, onde era praticado. A savana é quase como um cerrado, vamos colocar assim, parece como um cerrado. Então, essa região das savanas, lá na cidade de Óio, no reino de Óio, ela vai ser favorável para a prática da agricultura e o artesanato. E eles faziam o artesanato com cobre, que a gente já vimos, com couro, com a madeira, e todos esses produtos eram comercializados. Outra vantagem da cidade de Óio era uma potente cavalaria. Então essa potente cavalaria, que era comandada por Alafim, ela servia para defender e para atacar os povos inimigos. E por que era importante essa cavalaria? Nessa região da África, existia uma mosca chamada Tissé. É a mosca que transmite uma doença chamada de sonolência. É sério, pode olhar aí
página 233. 233. Então ela transmite a chamada doença do sono, a sonolência. E isso matava os cavalos. Então esses cavalos tinham que ser trazidos de outras regiões bem distantes. E para trazer esses cavalos de outra região bem distante, só trazia quem tinha bastante dinheiro. Então quem tinha bastante dinheiro aí? Quem tinha? A cidade de Ório. Então isso concedia a eles uma grande vantagem sobre os outros povos. Ponto. Agora vamos estudar outra região, outro conglomerado, que faz parte dos Iorubás, que vai ser o reino de Benin. O reino de Benin. Ele começa a ganhar forma a partir do século XII. E a sua capital recebe o nome de Benin, reino de Benin, capital Benin. Ela encantava os viajantes, ela deslumbrava os viajantes que lá passavam pela sua riqueza, pela sua organização arquitetônica. Existia uma beleza muito grande lá. E o líder máximo da cidade tinha o título de Obá. E era considerado um descendente direto de Oduduá, lá do Oduduá, lá do mito da origem dessas cidades de Benin. O comércio lá também era muito rico e diversificado. Eles também praticavam um comércio que trazia muitos dividendos. E o que é que eles comercializavam? Olha, como a gente pode ver, eles comercializavam, até mesmo pela sua localização, que vocês estão vendo aí, ó, Reino de Benin, página 233, no século XII. Estão vendo como fica próximo ao mar? Então, quais os produtos que eles comercializavam? Eles ficavam perto do mar. Ora, comercializavam peixe seco, inhame é tipo de batata, cobre, sal, o dendê. Dendê é uma palmeira. Do dendê tira o azeite de dendê que bota no acarajé. A gente já vai falar sobre o acarajé na cultura baiana. Também vendiam couro e também vendiam carne. E